Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre vários assuntos. É o tema principal, porque o Grêmio sondou o ex-jogador do Inter, sondou, e tem possibilidade dele vir jogar no Grêmio, mesmo sabendo das condições dele lá no Al Nassr. Vamos dar o nome aqui. Saída de volante, lesão do meia armador que deixa todo mundo preocupado. Arthur chegou e fará dupla no meio de campo com Franco Cristaldo? Pois é, alguns detalhes para a gente falar a respeito. Quero trazer isso tudo para vocês, porque também tem a janela de transferências que o Grêmio continua no mercado atrás de um meia armador. E será que vai buscar um zagueiro porque Balbuena está lesionado? A gente pode falar sobre isso. E o jogador que foi convocado para a seleção, vocês já sabem quem é? Vamos contar sobre isso. E claro, aquele camisa 10 que nunca deixou de ser 10, dito pelo técnico Mano Menezes. Gorizada, dá aquele like, se inscreve no canal, vem fazer parte junto comigo para a gente continuar trazendo informação todos os dias. E informações como essa, sem sombra de dúvida, é muito importante. Gorizada, olha só. O Grêmio sondou o Otavinho, sei lá, como vocês queiram chamar, né? E foi atrás de informações a respeito do jogador que foi formado no Inter, né? Passou pelo Inter e acabou jogando com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr, né? E é sim um camisa 10, um jogador que diferenciado no meio de campo e não vem jogando lá no Al Nassr já há algum tempo. E o Grêmio foi buscar as informações porque no mercado se fala que ele vai encerrar o seu contrato com o Al Nassr, que encerra no meio do ano que vem, e poderia ter sido antecipado, poderia antecipar esse encerramento. O fato é que ele ganha muita grana, o salário dele é muito alto. Além do próprio clube ter pago 60 milhões de euros por ele, não iam liberar ele assim do nada, a não ser que tivesse alguma negociação por trás que poderia, te libero aqui, tu me traz um outro aqui, e assim por diante. Mas o fato é que o valor que ele ganha em euros, quase 10 milhões de euros por ano, converte isso aí, beira na casa dos 6 milhões de euros por mês. Mas ele vai voltar e vai querer baixar o salário para jogar. Não é assim. Não vai baixar para 3 milhões, mesmo assim o Grêmio não ia ter condições de pagar 3 milhões, nem com a ajuda de apoiadores, de patrocinadores, porque com o Suárez já foi um parto para conseguir pagar 2 milhões e pouquinho para o Suárez. Imagina pagar 3 milhões para o Otávio, que não é lá o artilheiro, né? Não é o cara que vai fazer os gols e sair nas fotos, nas camisas, na TV o tempo inteiro. Seria algo muito difícil isso acontecer. O Grêmio ainda vai tentar fazer algo com o Arthur, que chegou agora, né? Fazer um garoto propaganda, tentar reerguer a carreira do Arthur de novo, ser o meia que vai comandar o time do Grêmio, fazer ações em cima dele, de marketing, porque o Grêmio ele vem com um salário bem alto, por sinal, mais de 2 milhões de reais. E a torcida foi recepcionar o Arthur, pouco mais de 50 torcedores, talvez pode bater 100 torcedores, algo que o Grêmio não quis fazer, não fez questão de divulgar, não fez questão de fazer uma festa pelo Arthur, e sim deixou ele chegar. E a torcida foi lá recepcionar, porque foi campeão da Libertadores de 2017, melhor jogador naquela final, atuando por 45 minutos. Depois ele foi vendido para o Barcelona, ainda jogou no Grêmio mais um período, né? Foi um grande jogador nesse período do Grêmio, de alta em 2016, 17, início de 18, o Arthur nesse sentido. Então tem uma diferença muito grande, sim, de critérios, né, relacionado a essa direção que não queria o Arthur no Grêmio. Eu já falei isso no vídeo anterior, convido vocês a assistirem, ele vai estar no final desse, porque ele não queria o Arthur. Essa direção, dita pelo próprio presidente Roberto Guerra, não faz questão de ter ídolos, né? Jogadores que foram vitoriosos com a camisa do Grêmio, atuando com a camisa do Grêmio novamente, porque ele acha que pode não dar resposta. E o Arthur veio porque teve um esforço muito grande do provável futuro presidente, o Marcelo Marques, né? Presidente CEO
da marca Spam, patrocinador do Grêmio, enfim, e pré-candidato à presidência do Grêmio. Ele fez questão de ter o Arthur, era um sonho dele. Ele também faz questão de ter Marcelo Groy. Portanto, eu ainda acredito que o Marcelo Groy virá jogar com a camisa do Grêmio, muito forçado, né, a sua contratação pelo Marcelo Marques. É uma questão em que essa direção não cuidou muito bem disso, porque não queria o Arthur aqui, não quer o Marcelo Groy, não queria o Luan, enfim, mas as coisas tendem a mudar porque está em final de mandato e o cara não tem muito o que fazer, porque tem um outro cara que vai assumir. Então existe sim uma cogestão hoje no Grêmio, sendo meio que forçado pelo Marcelo Marques, porque ele vai assumir sim a presidência do Grêmio no próximo triênio e ele quer esses caras jogando, e eu também quero, tu como torcedor também quer. Eu acho que é impossível o torcedor que não quer Arthur e Marcelo Groy no Grêmio. Acho impossível. Inclusive o próprio Roger Guedes é uma questão de que a direção também não queria, né? E o Marcelo Marques queria que é o Roger Guedes no time, mas não vai pagar mais do que 10 milhões de euros. Então tem algumas situações que precisam ser esclarecidas, dito, né, por pessoas que conhecem o ambiente, o meio que está vivendo. Então a gente sabe, né, conversando com um aqui, com outro ali, o que está acontecendo nos bastidores, né? O cara fala com um empresário, o cara fala com um jogador, um ex-jogador, com um amigo né, aproximado, então acaba tendo uma linha e entende o que acontece. Além do que o próprio Alberto Guerra já falou em várias entrevistas que ele não queria, não gostaria de ter ídolos e faria de tudo para não tê-los, né, jogadores que foram vitoriosos com a camisa do Grêmio de volta. Então, não é eu que estou falando, já falei isso no vídeo anterior, vocês podem assistir. Convido vocês a assistir um vídeo longo, mas vale a pena. De todas as informações que eu trouxe nesse vídeo, elas são muito verdadeiras, coerentes e exatamente está acontecendo agora. E o Grêmio segue, né, causando problemas, né, no seu elenco. Se desfaz de mais um jogador, o Ronald já tinha pedido para ir embora, então agora está concretizado. O volante Ronald não joga mais com a camisa do Grêmio. Ele foi emprestado para o Atlético Goianiense e vai jogar até o final da Série B, né, do Campeonato Brasileiro da Série B pelo clube goiano. O Ronald, que foi revelado pelo Grêmio em 2023, é aquele jogador que passou mais tempo na seleção brasileira, foi capitão da seleção brasileira. Ele disputou 36 partidas com a camisa do Grêmio. Neste ano foram 12, mas perdeu espaço porque o Mano Menezes acabou chegando. E aí agora vem o Eric Noriega, chega o Arthur, tem o Vila Sante que renovou o contrato, chegou o Alex Teixeira também, então acabou dando uma segurada aí nos jovens que o Grêmio tem no elenco, para ter um time mais cascudo, né? Vamos dizer assim, que é a história dos cascudos, né? Então, o Ronald está fora do Grêmio e por empréstimo vai jogar no Atlético Goianiense, time de Série B. Paciência, é esse que é o caminho dele, né? A gente já falou do Arthur e podemos falar do Franco Cristaldo também, sobre o Franco Cristaldo, já que o Franco Cristaldo foi dito pelo Mano Menezes, né, na sua coletiva, depois do empate em 0-0 contra o Ceará, que o Grêmio, abre aspas para o Mano Menezes, não era um time de jogo posicional, era um time de verticalidade. Vocês sabem disso. Então, a equipe foi pensada para ser assim. Talvez por isso o Cristaldo tenha sofrido tanto e tenha baixado de rendimento a partir de um determinado momento, disse o Mano Menezes na sua coletiva. Agora, quando as coisas começam a voltar o caminho, talvez possamos tê-lo de volta em alguns momentos, porque o Cristaldo é um jogador de extrema qualidade e sabe fazer a função nesse lugar. Ele deixou claro. Por quê? Porque com a composição, com a consolidação do Cuéllar como primeiro volante, dá uma base para o Cristaldo não ter que voltar para buscar o jogo. O Cristaldo é esse cara que sabe conduzir a bola e levar até o meia, passando talvez pela lateral, entregando no meia. E a lateral, o Grêmio acaba ganhando um outro jogador, um experiente, especialista na posição, que é
o Marcos Rocha. E na esquerda tu tem o Marlon, que também passa longe de ser um lateral ruim. Então o Grêmio acaba tendo agora, né, os dois laterais e, enfim, jogadores de qualidade que são especialistas na sua posição. Tu tem um primeiro volante consolidado, que todo mundo sabe o quanto que o Cuéllar joga, e agora tu precisa ajustar o teu meio armador. E aí tu já começa a pensar numa espinha dorsal do time. E é isso que o Mano Menezes está fazendo. Ele já tem o Kahneman, ele tem o Balbuena, que agora acabou sendo uma lesão, está lesionado e não deve jogar nessa temporada, portanto vem o Eric Noriega, e aí tu tem Cuéllar, Marcos Rocha, o Marlon, e aí na frente tu tem o Franco Cristaldo, que vai jogar, e vocês vão entender o porquê que ele vai jogar, além do Mano dizer que gosta muito dele, sabe as qualidades que tem, e tu tem o Carlos Vinícius como centroavante. E aí tu pode fazer uma jogada nos teus extremas, né, os teus médios, né, meias, médios, né, direito e esquerdo, com o Alisson, o próprio Bright White, e aí tu tem na esquerda o Kiki Oliveira, que também sabe fazer a função e joga também pelo lado direito. O Mano tem insistido com o Aravena, porque vê uma certa qualidade no Aravena, em que a gente ainda tem um certo... não consegue entender muito bem a função, porque o Aravena às vezes faz um lance certo, 2 vezes faz um lance errado, mas enfim, o Mano sabe no detalhe porque ele está utilizando o jogador. Então, tem esse detalhe que tu já tem uma espinha, tu começa a ver um time já um pouco mais cascudo e que vai passar respeito, e os times adversários vão respeitar muito bem. Quando eu falo do Franco Cristaldo no meio, a gente já entra no assunto por conta desse motivo, é porque chegou o Arthur, e o Arthur deve jogar com a camisa do Grêmio já logo em seguida. Ele vinha treinando, e talvez ele possa pedir uns 10 dias de preparação física para dar uma acelerada. Não deve jogar contra o Flamengo, deve fazer sua estreia no próximo jogo na Arena, até porque tem a parada, né, da data FIFA, e aí ele vai ter um tempo maior, e aí ele pode se preparar, conhecer o grupo, o elenco, e aí se enturmar e vestir a camisa do Grêmio. Aí a gente fala de Cuéllar, a gente fala de Arthur e Franco Cristaldo. Esses três, aliado a Marcos Rocha e Marlon, formando um meio um pouco mais robusto, com o Alisson, talvez, ou o Bright White no ataque, de um lado, ajudando com a sua qualidade, e no outro, o Kiki Oliveira, o Alisson, então, enfim, com o Carlos Vinícius no centro de centroavante. Fica forte, fica forte. Por que eu digo isso? Tá, mas cadê o Riquelme, Léo? Pois é, o Grêmio informou que o Riquelme, o meio-campista, foi substituído com dores na região posterior da coxa direita durante o segundo tempo do jogo contra o Ceará. E no último final de semana, né, agora, e foi realizados exames de imagem que diagnosticaram lesão muscular de grau 2B, bíceps femoral. Ele já está em tratamento com fisioterapia para recuperação. Nós estamos falando de, por ser um jogador jovem, talvez 4 semanas. Mas lesão 2, grau 2 é 6 semanas aí, mais 1 semana de preparação física. Então, vamos contar aí que, como ele é jovem, tem 18 anos, talvez aí com 5 para 6 semanas ele já esteja disponível para jogar. Até lá, nós estamos falando que Arthur e Franco Cristaldo devem estar mais envolvidos nesse jogo, nesse time, e vai fazer um time meio mais robusto. O curioso é que o Grêmio ficará sem um meia, mas tem a qualidade do Arthur que pode fazer essa função. E é onde eu acredito que o Mano deve mudar o seu esquema e jogar com um pouco mais, meio mais robusto, né? Um jogo mais de aproximação, mudando, né, esse jogo de posicional, né, que ele fala próprio na coletiva até então. Então, a gente sai do assunto do Riquelme e do Arthur e do Franco Cristaldo, a gente segue na janela de transferências. E ainda tem alguns assuntos para a gente falar, porque o Mano já elogiou o Franco, né? Eu quis deixar claro aqui também sobre o assunto. E quando eu digo que o Bright White pode ser esse cara para jogar no ataque, é porque os números dele condiz com isso, né? Ele é um jogador, ele é o terceiro na média de gols do ano, é o terceiro jogador na lista no futebol brasileiro. O Caio Jorge do Cruzeiro tem 29 jogos e 17 gols.
O Pablo Verratti, como, né, no Vasco, tem 42 jogos na temporada e 23 gols. E o Martin Bright White, tem 33 jogos e 15 gols. Então ele é o terceiro na lista da média de gols na temporada. São 0,45 gols por jogo. No vídeo anterior eu falo que o Bright White participa a cada 2 jogos de um gol do Grêmio. Então mostra aí, são 123 minutos para ele participar de um gol. Então a cada 2 jogos ele tem aí a participação, né? Ele participa de um gol do Grêmio. Então não dá para desprezar. Ele saiu vaiado no último jogo, ficou chateado, ainda colocou que se culpou por não ter feito o gol que estava na cara dele. O Alisson também perdeu um gol, até porque ele é canhoto, chutou com o pé direito, foi caprichosamente, saiu pelo cantinho da trave. Mas enfim, a gente precisava trazer essa informação do Bright White. E claro, quando a gente fala sobre a lista de transferências, a janela de transferências do Grêmio, o Grêmio busca ainda um camisa 10, um meia armador que possa fazer sombra para o Bright White, além do próprio Riquelme. O Grêmio quer um grande jogador, um grande camisa 10 para conduzir esse time. E isso eu não estou falando porque os outros colegas já falaram, mas a gente bate papo com o outro, como eu já disse para vocês, a gente tem essas informações. O Grêmio trabalha assim, nas escuras, com o apoio do Marcelo Marques, tá? Para montar já esse time, e o Mano Menezes está fazendo parte dessa montagem do Grêmio para 2026, com sim o apoio do possível novo presidente Marcelo Marques. E o jogador selecionado, que foi convocado para a seleção brasileira, Eric Noriega. Ele mal chegou, treina e já foi convocado para a seleção peruana. O japonês, né, Eric Noriega, se eu não me engano, eu até quero falar o nome, né? Como é que se diz o nome dele? Ele é nipo-peruano, acho que é isso. Não consegui achar aqui, mas ele é nipo-peruano. Me corrijam, comenta aqui. Se eu estou errado, comenta aqui, vai, a gente bater um papo. Foi convocado, então depois do jogo contra o Flamengo, certamente ele vai jogar, porque o Grêmio está sem o zagueiro pela direita, o Gustavo Martins está retornando, e então o Grêmio não vai contratar zagueiro. Para quem acha que vai contratar, o Grêmio não vai contratar. O Grêmio vai manter Gustavo Martins e Eric Noriega no elenco. E aí tem os 2 laterais direitos, né? O João Pedro está voltando, vai ser provavelmente banco do Marcos Rocha, muito provavelmente banco do Marcos Rocha nessa temporada. E aí o Grêmio ganha um pouco mais de corpo nesse sentido de grandes jogadores. O Grêmio foca no camisa 10. E o Eric Noriega vai jogar contra o Uruguai em Montevidéu no dia 4 de setembro, e depois contra o Paraguai lá em Lima, no Peru, no dia 9 de setembro. Então, na data FIFA, ele faz esses 2 jogos, ele que vem oscilando, né? Um jogo sim, um não, ele joga como titular na seleção do Peru, então foi convocado aí. Tá aí algumas informações para vocês, quero saber do que vocês acharam de tudo isso, e o que dá para contar com o Grêmio a partir de agora. A parada da data FIFA, para mim, vai ser o ápice para o Grêmio, enfim, botar esses jogadores que estão chegando para se entrosar e aí dar aquele start final para o restante da temporada. Comenta aqui, dá o like, se inscreve, fazer parte. Daqui a pouco a gente volta